A verdade, ela vai aparecer em vários momentos, em vários casos, né? Em casos como os dos irmãos Naves, no Brasil, em que também, assim como Joseph K., só que infelizmente uma história real, não só os irmãos Nave, mas toda a sua família passa pelos horrores de uma tortura para que eles se declarassem culpados, né? Hoje a gente tem essa garantia de que ninguém pode ser coagido, ninguém pode ser forçado a sequer produzir provas contra si mesmo, né? A gente tem o direito de ficar calado, apesar de que, como eu vi em alguns vídeos, ficar calado pode também querer dizer que a pessoa é culpada, mas a pessoa não pode ser torturada, forçada a assumir, como foi o caso dos irmãos Nave, uma culpa que não lhes cabia. E é interessante porque eles passam a vida toda, né, a partir de então, sofrendo as consequências de um processo que não aconteceu, porque a gente tem essa visão, né, de que não aconteceu esse processo. Assim como Kafka, eles ficaram sem ter como lutar contra o poder que os oprimia, que era maior que eles, que era o próprio Estado, que era o próprio braço da justiça e o próprio braço do executivo, representado aí pelo poder da polícia. Então, a gente tem esse caso ilustrativo na nossa história penal, um caso muito triste, mas um caso que ilustra o quanto era importante a gente ter, né, garantias, e isso vai ser modificado em 1940 com o novo Código Penal, mas de lá para cá muitas outras questões foram levadas e continuam sendo levadas para que a gente saia dessa justiça que é morosa e que às vezes falha em seu início até de processo e negando às pessoas as liberdades e as garantias que estão na Constituição, que também estão no Código Penal, no Código Civil, em vários lugares. Então, esses detalhes, né, que são do códigos dos processos, né, da teoria geral do processo, a gente deve ter esse cuidado de observar que pelo menos essa parte burocrática seja realmente seguida ao pé da letra, que se tenha todos os dados que se pede, todas as informações a respeito das partes, que a gente tenha muito claro qual é o pedido e qual é a acusação que é feita, né? Qual a acusação que é feita a respeito da pessoa, do réu ou do querelado, né? E por outro lado, que esse réu, que esse querelado tenha direito ao contraditório e a ampla defesa, que são todos os lados chegar ao momento do probatório, que eles possam apresentar provas, que possam convencer as pessoas, seja o juiz, seja o júri, da sua inocência, mas todo esse processo deve ser seguido para só então, depois haver uma sentença e ainda assim que se possa ter direito a recorrer, pelo menos em mais duas instâncias, que seria a segunda e o STF, né? O Supremo. Bom,